outra forma que tem sido feita em laboratórios é a produção in vitro de embriões. Para que os laboratórios, os estudos, fazem a produção in vitro de embriões? Para avaliar, né, novas tecnologias, ou seja, quais são as raças que têm embriões melhores, quais são as raças que têm uma melhor superovulação. Então, como que é feita essa produção in vitro de embriões? Faz-se a coleta desses ovários em abatedouros, tá? Por que eu não posso utilizar esses embriões produzidos in vitro na produção? Porque geralmente quando a gente vai coletar em abatedouro, eu coleto de várias raças. Então eu não consigo identificar qual raça que eu estou coletando. E aí se eu pegar, por exemplo, um Aberdeen Angus e colocar num holandês, ou um Aberdeen Angus no Nelore, vai dar incompatibilidade de DNA e pode ser que ocorra uma rejeição daquele embrião. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar de raças muito distintas. Então, o que o povo tem feito hoje, o pessoal dos estudos, né, os cientistas? Eles têm buscado cada vez mais coletar dias que têm apenas raças específicas, porque aí eu consigo trabalhar a transferência de embrião. Mas, geralmente, grande parte das vezes, pessoal, é feita daquela forma que vocês estão vendo lá. Faz a superovulação na doadora e faz a transferência, tá? Como que funciona esse estudo desses embriões? Faz a coleta nos abatedouros, coloca nessa garrafa contendo solução salina a 36 graus Celsius. Chegando no laboratório, mede-se a temperatura para ver se realmente está na temperatura certa, porque se for numa temperatura acima de 38, esses ovários, consequentemente, eles vão iniciar um processo de cozimento, né? E esses folículos, eles não vão estar aptos à reprodução. Então, faz-se a lavagem com soro fisiológico também a 9%, coloca-se em banho-maria e faz a aspiração, igual vocês estão vendo nessa foto aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? Então, cada pontinho preto que eu tenho nesses ovários é um folículo. Aí eu vou fazer o quê? A aspiração folicular, tá? Então, o que acontece? Conforme eu vou fazendo a aspiração, eu coloco no tubo de centrífuga. Esse tubo de centrífuga, ele vai centrifugar. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, são folículos, tá? Esses folículos eu vou levar para o microscópio e vou selecionar. Que jeito que eles aparecem no microscópio? Dessa forma que vocês estão vendo aqui. Esse pontinho preto no centro é um folículo. E ao redor aqui é o que a gente chama de células do cúmulos. Para que servem essas células do cúmulos? Para auxiliar no desenvolvimento do folículo. Se eu tirar isso aqui, ela não se desenvolve. Então, eu vou pegar do jeitinho que está aqui e colocar nas placas com meio de maturação, que é o que ocorre dentro da vaca, tá? E aí eu vou colocar nas estufas. Essa estufa que vocês estão vendo aqui, gente, é como se fosse um útero da vaca, tá? Aqui dentro a gente tem CO2 e oxigênio a 5% e jaqueta de ar, além da temperatura de 38 graus Celsius. Por quê? É como se fosse um útero materno. Ele vai fazer a maturação desses folículos. Eu coloquei 24 horas após, eu vou trocar os meios. Então, quais são os meios que a gente utiliza? A gente tem um meio de maturação. Por exemplo, eu acabei de colocar lá, coletar, vocês viram que a gente avaliou, eu vou colocar na maturação. Para quê? Para ele maturar. Posteriormente, eu coloco um meio de fecundação. O que é esse meio de fecundação? Esse meio de fecundação, ele vai capacitar o espermatozoide, a aumentar o potencial do espermatozoide a fertilizar aquele possível folículo, tá? E aí, com isso, eu consigo melhorar ainda mais o potencial produtivo, tá? Depois, a gente utiliza uns meios contendo antibióticos. Para quê? Para evitar a contaminação dessas amostras. Porque quando a gente faz a coleta, geralmente, algumas empresas fazem a coleta dos embriões, desculpa, gente, dos ovários e desses folículos, e geralmente coletam o sêmen a campo e fazem a inseminação. E isso pode vir sujidades, pode vir urinas que vão fazer o quê? Aumentar a proliferação de micro-organismos. Então, a gente utiliza também o antibiótico para evitar essa contaminação, tá? Depois que a gente fez o processo de maturação, a gente retira aqueles folículos e coloca no meio de fecundação, que é o que eu comentei com vocês para dar um up, né, o potencial no espermatozoide. E aí eu faço o quê? A inseminação daquelas gotinhas que vocês viram lá, nessa foto aqui. Então, eu vou descongelar o sêmen
né? Avalio o sêmen para ver se ele tá acima de 70%. E aí depois eu vou fecundar aquelas gotículas. Fecundei essas gotículas, vai ficar igual essa fotinha que vocês estão vendo aqui, pessoal. Inicialmente vai ocorrer o que? A divisão, né, celular. Então, ocorreu a divisão, significa que houve a fertilização. O espermatozoide fertilizou aquele ovócito. E aí ele vai iniciar o desenvolvimento. Com 7 dias, ele vai estar nessa forma que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de blastocisto, tá? Então, isso aqui já é o início do desenvolvimento do embrião, tá? Quando a gente vê lá, naquelas fotos, o animal ovulou. É isso aqui que vocês estão vendo, ó. O animal, o blastocisto, ou o possível, né, ovócito, ele começa a fazer o quê? A liberação ele sai dessa película que vocês estão vendo aqui. Por que ele sai? Porque aí ele vai implantar lá no útero da fêmea, tá? E aí é o embrião que ele já está formado. Aqui, esse pontinho que vocês estão vendo aqui é o embrião formado. E aí ele já pode ser implantado e inseminado para estar colocando lá naquela doadora, tá? Então, pessoal, o processo de transferência de embrião, ele funciona dessa forma, tá? Então, quando eu vejo que o embrião está formado, eu classifico esse embrião, depois que ele espelha aqui, é que eu faço a coleta e insemino a receptora, tá? E aí a gente coloca umas palhetinhas, muito parecidas com aquelas palhetinhas de inseminação. Hoje no mercado se utiliza muito esse equipamento aqui, que é uma máquina transportadora. Ela mantém na temperatura de 38 graus, como se fosse a temperatura do útero do animal, e aí eu consigo levar para todas as fazendas a longas distâncias e fazer a inseminação na receptora, certo? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês em relação à produção in vitro de embriões. Então, essa é uma das tecnologias que vem sendo utilizadas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, não deu para entender, porque às vezes eu falei meio rápido, porque os vídeos têm que ser rápidos, tá? Então, se alguém não entendeu, tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos.